Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia 2023. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas conexões da manhã, a primeira do ano de 2023. Espero que vocês tenham tido ótimos momentos aí de festas, de Natal, de Ano Novo, em família, né? Superando aí os desafios e curtindo, celebrando, criando memórias positivas. Bom dia, Ana, Fátima, bom dia, Mariana, Elisângela, Camila, a Penha, Evelyn, Maiara, Karina, Mariluce, Carla, Vi, Ana, Elisângela, Pri, Isa. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos de verdade. Bom dia a todos também, ou boa noite, boa tarde, quem vai assistir isso aqui depois, né? Seja pelo YouTube, seja aqui pelo direct mais pra tarde, né? Pelo direct não, pelos vídeos aqui do Instagram que eu esqueci o nome. Bom dia, sejam bem-vindos. Vamos lá para mais um assunto importante, vamos falar sobre mudança de vida. Por quê? Porque janeiro, primeiro dia do ano, segundo dia do ano, a gente sempre pensa, o que a gente vai fazer diferente nesse ano, né? Como esse ano vai ser diferente para minha maternidade, como esse ano vai ser diferente para o meu casamento, para minha vida pessoal, para o meu trabalho, como esse ano pode ser diferente, como eu posso ter a minha vida transformada. 2022 foi um ano de muitas transformações dentro da minha vida como profissional, né? Onde eu pude estar presente nas famílias, em várias famílias, e ver de perto, né, a transformação de cada mãe, de cada pai, de cada criança, de cada família. E foi muito prazeroso, foi muito caloroso, digamos assim, para mim poder vivenciar isso. Então, eu quero convidar vocês a pensarem nessas mudanças para esse ano de 2023, porque com certeza vale a pena, tá bom? Bom dia, Ana Paula! Feliz 2023 para você também. Gente, eu queria que vocês, por favor, me ajudassem aqui no Instagram, clicando no coraçãozinho aqui nessa live, enviando essa live para pessoas que vocês conheçam, para que elas possam estar aqui com a gente também no ao vivo. Isso é importante para mim, importante para o algoritmo do Instagram, como funciona, para que mais pessoas possam ter acesso, tá certo? E vamos lá? Sem mais delongas, como mudar de vida? Parece uma coisa tão complicada, né? E tão difícil para alguns. Primeira coisa que a gente precisa fazer: não olhar a grama do vizinho, tá? Então, até a minha grama, tá, gente? Às vezes eu sei que vocês assistem stories e veem os vídeos que eu posto e comparam a vida de vocês com a minha vida, né? Então, olham para minha grama. Cada um tem a sua vida máxima, como diz o Rafa, né? Aquilo que consegue alcançar em cada fase da vida. Então, olhar para a grama do vizinho em relação à sua pode ser uma coisa que desmotiva ao invés de motivar. Por quê? Às vezes a gente olha para uma pessoa que é desafiadora, que é destemida, que conquista muitas coisas, certo? E aí a gente vai olhar para ela e vai olhar para a nossa vida e vai falar: eu não sou motivacional, eu desisto fácil, eu não conquisto como ele conquista. Então a gente precisa entender de temperamentos, de perfis. Às vezes aquela pessoa que é desse jeito tem um combustível diferente do seu. Então ela é uma pessoa que precisa correr atrás dos sonhos, que é uma pessoa mais ativa, movida por desafios. Já você não, você pode ser uma pessoa mais zona de conforto, mais introspectiva, que precisa ter certeza para tomar decisões. Então quando você olha para a grama dessa outra pessoa, você nunca vai conseguir chegar até lá na velocidade que ela chegou. Mas você pode chegar até lá na sua velocidade. Só que quando a gente olha a grama do vizinho daquele jeito, ele fazendo daquele jeito, a gente olha pra nós e fala: mas eu não sei fazer daquele jeito, eu não dou conta de fazer daquele jeito. E aí o que acontece? Eu começo a interiorizar fracasso, derrota, inadequação, incapacidade, e isso não vai me motivar. Isso vai me desmotivar. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é não comparar a nossa vida com a vida do outro. O outro pode ser um recurso, certo? Daquilo que você quer alcançar. Então, por exemplo, se tem gente que consegue aquilo, eu também consigo. Se tem gente que lê 10 livros no ano, eu também dou um jeito de ler.
Se tem gente que consegue ter paciência com os filhos, eu também posso ter paciência com os meus filhos. Entende? Se tem gente que tem um bom casamento, eu também posso construir um bom casamento dentro do meu relacionamento. Então, quando a gente olha para a grama do outro, a gente pode entender que se a grama do outro é bem aparadinha, é verdinha, é bonita, a minha também pode ser assim. Agora, a velocidade que eu vou alcançar isso, o tempo em que eu vou alcançar isso e como isso vai ser na minha vida é que precisa ser diferente. Porque eu preciso respeitar o tempo, as necessidades, os valores e o temperamento de cada um. Quando a gente olha para o outro e deseja a vida do outro, isso é um erro, tá bom? Nunca você pode desejar a vida do outro. Por exemplo, agora no Natal a gente foi viajar, vamos passar o Natal em Maceió e a gente foi com um casal de amigos. Eles têm um ritmo completamente diferente do nosso. Eu e o Rafa, os meninos, a gente é acelerado. Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente tá procurando alguma coisa pra gente fazer. Né? E a gente tá numa piscina, depois a gente vai pra praia, depois a gente vai comer, depois a gente brinca com as crianças, depois a gente vai caminhar, depois a gente vai caçar conchinha, depois a gente vai brincar de novo. A gente não para. O nosso temperamento é assim. Se tem coisas pra conhecer, a gente vai conhecer, a gente quer desbravar, a gente quer descobrir. Eles não. Eles têm um ritmo mais tranquilo, o curtir para eles é ficar mais sentado, olhando o que está acontecendo. Se tem coisas acontecendo em volta, eles não têm a necessidade de estar nisso, não têm a necessidade de participar. Né? Para vocês terem uma ideia, a gente foi fazer um mergulho em alto mar com a maré baixa para poder nadar com os peixinhos. E a gente chegou lá, a hora que a gente chegou perto da parte de uma maré, a maré tava começando a subir, então a água ficou turva, não deu pra gente ver os peixinhos. Eles tiraram foto assim mesmo e voltaram pro barco e ficaram esperando ir embora. Eu e o Rafa, não, a gente foi andando por tudo, foi do outro lado, porque a gente queria ver a água transparente, a gente conseguiu. Achamos a água transparente, conseguimos nadar com os peixinhos, foi lindo, maravilhoso. Eles estavam ali do nosso lado, eles preferiram ficar no barco. É o estilo deles, certo? Eles não fizeram questão e eles já estavam felizes da vida de estar ali. Perderam a chance de nadar com os peixinhos? Perderam, mas perderam pra quem? Pra mim, né? Que é importante isso pra mim, mas pra eles, será que isso é importante? Claro que esse exemplo que eu tô dando pra vocês, tem aquele que tem medo, tem aquele que tem preguiça, tem aquele que no fundo gostaria de ter visto os peixinhos e não viu por medo, por preguiça, por autossabotagem, procrastinação, tá? Não é desse exemplo que eu tô falando. Eu tô falando o seguinte, contentamento. Se pra ele estava bom já do jeito que foi, eles também curtiram na mesma intensidade que a gente, porém de um jeito diferente, tá? Então, entender isso é importante para que você comece a trilhar um caminho nesse ano de 2023 daquilo que você quer alcançar, tá? Nunca comparar a sua vida com o do outro. Agora, se você tem vontade de ter coisas e não consegue ter aquilo, nem no seu ritmo, nem no seu tempo, talvez o que está acontecendo com você é a procrastinação e a autossabotagem. Então, a gente vai para outra parte. Combinado? Até aqui, todo mundo entendeu? Entendeu que comparar com a vida do outro é uma armadilha que não vai fazer a gente evoluir, que não vai fazer a gente crescer, pelo contrário, vai fazer a gente desistir de continuar tentando? É que nem comparar nosso filho com o filho do outro. Ah, o filho do outro é quieto, o filho do outro é calmo, o filho do outro é esperto, o filho do outro é desinibido, o filho do outro é quietinho. Quem é o seu filho? A identidade da sua criança, né? Aquela alma que Deus deu para ele. Então, quem é essa criança de fato? Quando você compara com o do outro, você está desvalidando a identidade do seu filho. Ah, mas o meu filho é assim. Ele é assim porque Deus quis que ele fosse. Existem coisas ali que eu preciso equilibrar, melhorar e ensinar, mas não transformar ou mudar a criança, como um dia tentaram fazer com a gente. Ok? Então, primeira coisa, vamos olhar a vida do outro, a vida daqueles que você tem como inspiração para que te inspire e não para que te desmotive. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Gabi, a vida do outro me motiva, mas eu procrastino. Esse é o grande lance, né,
não evolução, vamos dizer assim, né? Da nossa zona de conforto na nossa vida, que a gente não consegue subir de nível, passar de fase. É a procrastinação, né? É a autossabotagem. Então, eu quero convidar vocês que não leram ainda, que não foram minhas alunas, a começar o ano lendo um livro que chama O Poder da Autorresponsabilidade. Acho que eu até tenho ele aqui. Tenho ele aqui, ó, aquele pequenininho lá em cima aqui, ó. Aqui, ó, esse pequenininho, tá vendo? Ele é bem pequenininho. Ele chama O Poder da Autorresponsabilidade. Por quê? Eu preciso entender que a mudança da minha vida só depende de mim. Gabi, mas não acho justo. Não acho justo porque em casa meu marido não colabora. Não acho justo porque em casa minha esposa só reclama. Não acho justo porque meus filhos, eles são complicados. Meu trabalho é muito desgastante. Não importa o cenário em que você esteja vivendo, ele pode dificultar o processo, mas ele é sua responsabilidade. Tem uma frase, né, que fala assim: cada um tem aquilo que tolera. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes dói a gente ouvir isso, mas cada um tem o marido que merece, a esposa que merece, a vida que merece, os resultados que merecem, né, as conquistas que merece. Como assim, Gabi? Isso é muito cruel. E é real. E foi isso que mudou a minha vida. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O dia que eu ouvi isso, eu levei vários tapas na cara. Porque eu era uma pessoa não vítima. Nunca fui vítima. Mas eu responsabilizava os outros pelas minhas frustrações, pelas minhas faltas de conquista. Principalmente o meu marido. Então eu dizia que ele trabalhava demais, então ele não podia cuidar do meu filho para que eu voltasse a trabalhar. Então que eu não podia fazer aquilo que eu queria fazer, que na época eu advogava, né? Eu parei um tempo de advogar para cuidar do Pedro. Porque ele não podia ficar em casa cuidando do Pedro, porque ele não me ajudava. Então aquilo me fazia sempre não sair daquela zona de conforto. Eu reclamava e nada mudava. Reclamar não muda a nossa vida. Reclamar não faz a gente ser diferente, não nos dá resultados diferentes. Muito pelo contrário, quanto mais a gente reclama, mais a gente se prende naquela zona desconfortável, digamos, né? Que é uma zona confortável porque a gente está acostumada, mas na verdade ela é desconfortável. Quanto mais eu reclamo, mais eu me aprisiono nela. Então, quando eu ouvi sobre o poder da autorresponsabilidade, quando eu li esse livro, eu entendi que não, né? Que o outro não era culpado pelos meus resultados, que era eu mesma responsável por eles. Então, existia uma dor em mim de não querer deixar o meu filho para voltar a trabalhar. Essa dor era minha, ela tinha relação com a minha criança interior, com coisas que eu ainda não tinha consciência, estavam no meu inconsciente. Então, por que eu não queria colocar o Pedro numa escola o dia inteiro? Por que eu não queria deixar ele, talvez, com a minha sogra o dia inteiro, com a minha mãe? Por que eu queria que fosse o Rafael me ajudando a cuidar dele? Isso tinha relação com a minha dor de infância, dor paterna, ausência paterna, dores mesmo de não ter sido ouvida, entendida, compreendida na infância. Então, eu tinha muito receio do meu filho crescer assim também, sentindo a minha falta, a falta do pai. Então, eram questões muito mais minhas do que do meu filho, do que do Pedro. E eu responsabilizava o Rafael por isso. Então, se eu não estava divulgando, se eu não estava exercendo a profissão do jeito que eu queria, se eu não podia me dedicar do jeito que eu queria, existia uma série de fatores que comprometiam isso, mas a decisão principal era minha. Eu precisava curar isso. Eu precisava olhar para a minha realidade e tomar uma decisão. Se eu estou sofrendo, se eu estou infeliz, se eu estou desmotivada, porque eu precisava voltar a trabalhar, porque eu queria voltar a trabalhar, porque eu também amo trabalhar, e eu não estava fazendo isso, a culpa não é do mundo, nem do meu filho que nasceu. Eu é que precisava reorganizar as coisas dentro de mim. E quando eu entendi isso, eu tomei decisões de começar a dar os primeiros passos. E isso é importante, primeiro passo de acordo com a minha grama, não com a grama do vizinho. Então eu comecei a trabalhar o dia inteiro e não deu certo, né? Isso era muito ruim pra mim. Eu vi que não valia a pena ficar fora o dia todo longe do meu filho. Então precisei mudar, deixei o direito um pouco de lado, fui trabalhar na nossa empresa, meio período ajudando o Rafael.
E aí, nesse meio período, comecei a incluir o direito de novo, como eu voltei a advogar, mas advogava menos tempo. Claro, né? Eu tinha a possibilidade de escolher trabalhar menos, né? Porque a renda maior não era minha, vinha do meu marido. Então, eu pude escolher isso. Eu não posso escolher isso, eu preciso trabalhar o dia inteiro. Então, vamos adaptar. Mas eu me culpo porque eu estou longe do meu filho. Então, você pode ficar com o seu filho mais tempo à noite. Mas eu não gosto de deixar a casa bagunçada. Prioridades. Tudo depende de você. Mas eu não fico muito com meu filho, porque eu tenho que lavar, que eu tenho que passar, que eu tenho que cozinhar. Gente, às vezes a gente fica tanto Amélia, sabe? Igual aquela música fala. Cozinhando, lavando, limpando, fazendo, e a gente perde o melhor da vida. É por isso que eu gosto muito daquela passagem bíblica, né? Onde Jesus fala assim pra Marta: Marta, Marta, perdestes a melhor parte. Que Marta tá lá reclamando, que ficam lá batendo papo com Jesus, que estão lá conversando e ninguém ajuda ela a preparar nada, ninguém ajuda ela a arrumar a casa, ninguém ajuda ela a fazer nada, e ela reclama, fica brava, e aí Jesus chega pra ela e fala: perdestes a melhor parte. Que melhor parte? A parte do contato, a parte de conversar, a parte de olhar no olho, porque estava preocupada com coisas que a gente não vai levar nessa vida. Então, gente, eu entendi uma série de coisas com o poder da autorresponsabilidade e eu quero que vocês aprendam a olhar a vida assim. Eu reclamava muito que a casa vivia bagunçada, que ninguém me ajudava, que eu tinha que fazer tudo sozinha, porque eu não gosto de bagunça, certo? Até que eu entendi que isso incomodava a mim muito mais do que o meu marido e muito mais do que o meu filho. E se incomodava a mim, sou eu que preciso fazer a maior parte. Se eu me sinto incomodada, por que eu quero transformar o outro naquilo que faz bem somente a mim? Uma casa o tempo todo organizada, o tempo todo arrumadinha, o tempo todo linda, maravilhosa, me deixava bem, mas não deixava o meu marido bem, nem o meu filho bem. E eles não moravam a favor comigo. É a nossa família. É a nossa casa. E por que eu preciso de uma casa limpa, organizada, estruturada todos os dias? Porque também isso tem relação com a minha criança interior. Aquilo que eu vivi na infância, como eu fui educado, o que eu ouvi, o que eu vi, o que eu senti. Não tem relação com a família que eu quero construir. Então a gente fica repetindo padrões de comportamento, trazendo as nossas dores de infância para dentro do casamento. Isso vai desgastando relações, perdendo o senso de conexão entre as famílias. Estava muito bom para mim, mas estava péssimo para eles. Isso não é ter um lar onde todos queiram voltar. Isso não é transformação. Quando eu entendi isso, eu parei de reclamar. Se isso faz mal para mim, na intensidade que para mim era ruim, então sou eu que precisava mudar. Então eu realmente comecei a arrumar mais, fazer mais sem reclamação. Não estou dizendo que a gente tem que virar escravo do ambiente do lar, porque o senso de cooperação e colaboração é muito importante. Saber comunicar para o outro isso também é muito importante. Dizer para o outro o que é importante para você é essencial dentro de um relacionamento, dentro de uma família. Mas também entender que algumas necessidades são nossas e a gente tem que dar conta delas é importante, gente. Então, quando eu entendi isso, eu virei a chave. Então, assim, se eu não gosto de louça na pia para dormir, eu vou lavar para dormir. Se o meu marido não liga, por que ele tem que lavar todas as vezes se aquilo não é importante para ele? Agora, ele pode sim ser gentil comigo e fazer isso de vez em quando eu estiver mais cansada, quando eu estiver a fim de dormir, quando ele quiser fazer um agrado. Mas ele precisa entender que aquilo é uma necessidade. A gente entra em outros assuntos que não é o assunto dessa live, mas eu também preciso aprender a comunicar. Então, a responsabilidade é minha. Outra parte importante que a gente tem que falar. Primeiro, a grama do vizinho. Eu não tenho que comparar, eu tenho que olhar como inspiração, certo? Respeitando o meu tempo e o meu ritmo. Segundo, autorresponsabilidade. O que é que na sua vida vai mal? O que é que na sua vida vai ruim, que você culpa o outro, certo? Ainda que tenha responsabilidade também do outro, qual é a tua maior responsabilidade nisso? Quer ver um outro exemplo? Meu marido, a gente briga muito porque ele não colabora, ele não faz, ele é bravo, ele é isso, ele é aquilo. O que você tem feito que tem alimentado esse comportamento dele? É que nem antigamente, né? Então, quando a gente vê vovó, sogro, sogra, a gente tem muito desse cenário de reclamações sobre o cônjuge. Então, normalmente são as mulheres reclamando dos maridos, né?
as mães reclamando dos pais, sogras reclamando de sogros, né? Então, existe muito isso. E aí, quando a gente olha para esse cenário, a gente vê o quanto a mulher que reclama nutre o comportamento negativo do marido. Às vezes ela reclama que ele pede tudo para ela, que ele não faz nada, que ele não levanta um copo da mesa, mas ela está o tempo todo servindo ele. Ela só se sente aceita, importante, útil, com valor quando ela está servindo ele. Então, a crença dela, a dor dela, a carência dela, ela preenche servindo o marido, que também tem uma dor que é preenchida todas as vezes que ele cobra e ela dá. Então, entende que é um alimentando a dor do outro, sem consciência. Por que sem consciência? Porque se eu estou alimentando dores, isso é pesado para mim. Então, eu passo a reclamar. Só que sou eu mesmo que estou me colocando naquela situação. Tem uma frase muito legal que eu quero que vocês fixem ela, tá? Na mente. Presta muita atenção. Com medo de viver um problema, um transtorno ou um inferno no futuro, com medo de viver um problema, um transtorno ou um inferno no futuro, a gente vive esse mesmo medo, esse mesmo transtorno, esse mesmo inferno no presente e nem se dá conta. Sabia? Ai, Gabi, eu tenho tanto medo de tomar decisões e isso acabar mal, que eu me conformo em viver esse medo, né? Os resultados desse medo no presente e nem me dou conta. Ah, eu tenho tanto medo de me posicionar, de me valorizar, de ter mais autonomia, mais autoconfiança, isso comprometer o meu casamento, a minha família, que eu vivo um inferno, um transtorno, um medo, uma insegurança, uma infelicidade no meu presente e nem me dou conta. Eu tenho tanto medo de curar a minha criança interior, de olhar para a minha infância, de mudar a minha vida, que eu fico vivendo os resultados negativos disso todos os dias e nem me dou conta. Faz sentido, gente? A gente tem tanto medo de tomar decisões e o que aquilo pode trazer pra gente que a gente vive o problema hoje e muitas vezes a gente nem se dá conta. Por que a gente não se dá conta? Porque a gente está tão acostumado, né, a viver no estresse, a viver nos resultados negativos, que é mais um ano, que é mais um. E aí eu não faço nada. Um exemplo muito bom que a gente sempre tem é a atividade física. Eu não gosto do meu corpo, eu não gosto da minha qualidade de vida, eu vivo com preguiça, eu vivo desmotivada. E já faz quantos anos que isso acontece na sua vida? Faz quantos anos que o resultado é esse? Que você olha no espelho e você não gosta daquilo que você vê? Que você quer caminhar, o seu coração acelera e você desiste, que você não tem disposição, que a preguiça toma conta do seu corpo todos os dias. E o que você faz para mudar? Quando eu penso tudo que eu vou ter que fazer, atividade física, talvez poupar dinheiro para investir numa academia, para investir numa aula diferente, o nutricionista, o trabalho que eu vou ter em preparar os alimentos, em cozinhar mais produtos naturais, alimentos naturais. Quando eu penso em todo o trabalho que eu vou ter, a vontade que eu vou passar, a disciplina que eu tenho que ter, a constância que eu tenho que ter, isso me dá uma preguiça e aí eu vivo os meus resultados negativos no presente. E aí toda vez que eu olho pro espelho eu não gosto do que eu vejo, toda vez que eu vou vestir uma roupa nada fica bom e aquilo me desmotiva, libera cortisol, estresse no meu cérebro, aquilo vai trazer reflexo para todas as áreas da minha vida, eu vou me tornar uma mãe mais chata, uma mulher mais chata, uma filha mais chata, uma amiga mais reclamona, com inveja das outras pessoas. Autorresponsabilidade, o que eu estou escolhendo, o que eu estou escolhendo por medo do que vai acontecer, por comparar com a grama do outro, está acabando com a minha vida. Conseguem perceber, gente? Escreve pra mim se faz sentido isso pra você ou não. Escreve aí pra mim, faz sentido, caíram fichas, estou entendendo. Então, gente, tudo depende de mim. Quando eu comecei a emagrecer, não sei se vocês já viram o meu antes e depois, eu eliminei 20 e poucos quilos, acho que 24 quilos.
24, 22 quilos, né? Desde quando eu comecei a minha vida fitness, digamos assim, né? E eu engordei muito na gestação. Nunca fui gordinha, mas na gestação eu engordei muito. E aí foi difícil, é difícil a gente engordar muito. Eu nunca fui daquelas que amamenta e emagrece, gente. Pelo contrário, eu amamentava e engordava mais porque eu comia mais ainda, eu tinha mais fome. Então, eu olhava pro outro que em uma semana perdia 4 quilos. Em um mês já perdi 10 quilos. E eu falava, gente, eu em um mês emagreço 500 gramas. E se eu comer no fim de semana, se eu fugir da dieta, eu já engordo 1 quilo. E aí eu sempre comparava com o outro e aquilo me fazia me desmotivar o tempo todo. Eu falava, não vai dar certo isso pra mim, eu não funciono, eu devo ter algum problema. Então a minha comunicação negativa me fazia procrastinar, meter os pés pelas mãos, enfiar o pé na jaca de vez em quando em busca de um prazer. E aquele prazer momentâneo, na verdade, estava me afundando num abismo de falta de autoestima, né? De baixa autoestima. Então, quando eu entendi isso, eu falei, eu vou no meu tempo e no meu ritmo e eu vou dar um tempo longo pra mim. E eu me dei 1 ano, falei, em 1 ano, se eu eliminar 10 quilos, eu tô feliz. E eu vou fazer devagar, consistente, consciente, sem desistir. E aí as coisas começaram a acontecer, gente. Eu levei 6 meses para eliminar 14 quilos, né? Eu já tinha eliminado uns 10 depois que eles nasceram, os meninos nasceram, então faltava mais 14. Eu levei 6 meses. Foi metade do tempo que eu me dei. Mas eu tive constância e disciplina, que é o outro ponto que eu quero falar para vocês. O que vocês decidirem fazer, tenham constância e tenham disciplina. Sem a constância e sem a disciplina, nada se sustenta. Exemplo da dieta. Não adianta nada você fazer dieta de segunda a sexta, ou de terça a sexta, né? Ou de segunda a quinta, né? Você precisa fazer todos os dias. Não adianta nada você só se dedicar para o exercício físico 1 ou 2 vezes na semana. Você come todos os dias. Se você come todos os dias, você precisa gastar energia todos os dias se o seu objetivo é emagrecer. Não adianta nada você falar que vai começar a ler um livro e ler uma página um dia, outra página no outro. Você vai parar. Precisa de uma constância e de uma disciplina. Se você pegar um livro para ler, coloque metas. 1 página por dia, 5 páginas por dia. Gente, o Pedrinho tem 9 anos. Só esse ano de 2022 ele conseguiu ler 8 livros. 8 livros. Como ele fez isso? Ele lia, começou com 5 páginas, não são folhas. São páginas, tá? Então aqui tá uma folha, frente e verso. Outra folha, frente e verso. Então ele lia 2,5 folhas por dia. Foi assim que ele começou. Todos os dias, de segunda a segunda. Se ele não lesse algum dia porque não deu tempo, no outro dia acumulava. Então, ao invés de ler 2,5 páginas, ele passava a ler 4 páginas, 5 páginas. Ele aumentava para compensar o dia que ele não conseguiu ler. E assim ele fez. E aí, quando foi depois da semana do saco cheio, né, depois de outubro, ele passou a ler 10 páginas por dia. Hoje ele tem lido 10 páginas por dia, que vão dar 5 folhas de livro. Todos os dias. Ontem ele leu, anteontem ele leu. Então, você precisa criar uma meta que não precisa ser a meta do outro. Quantas páginas você consegue ler por dia? 2. Então, vá para 2. Ah, mas é muito pouco, vai demorar muito. Ó, você comparando você com o do outro. O outro lê um livro em 1 semana, você vai ler em 1 mês. É melhor você ler em 1 mês do que você passar o ano inteiro não lendo nada. O que o mundo vai te dar de retorno positivo se você decidir não ler, porque você demora muito, e aí você desiste, procrastina, se auto-sabota porque tá comparando com outro que lê muito mais rápido. Entende? É melhor que você faça isso do que não fazer nada. Então a gente precisa ter constância e disciplina. Ai, eu tô com dificuldade, eu ainda não consigo adquirir paciência, eu não sei de onde vem a minha irritabilidade, o meu estresse. O que você precisa fazer? Entender sua criança interior. Gabi, quero muito fazer sua mentoria, mas não consigo pagar, não tenho dinheiro para isso. Então, eu preciso de planejamento. Primeiro, planejamento financeiro,
para poder investir nisso, para poder fazer, para poder sair da minha zona de conforto e evoluir. Não dá, Gabi, não consigo, não tem como investir, não vou conseguir fazer esse ano. Então tem um monte de conteúdo gratuito. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês muito séria. Muito séria. Eu recebo direto mensagens no meu direct assim: você tem algum vídeo que fala sobre tal coisa na educação dos filhos? Eu falo: tenho, tá no meu YouTube. Ah, mas eu não achei. A pessoa, ela quer que eu entre no meu YouTube, procure o vídeo pra ela, envie o vídeo pra ela só assistir. Gente, a gente é folgado. A minha vida é que tá ruim, eu é que não dou conta, eu é que não sei resolver, eu é que tenho problema nessa área e eu quero que o outro resolva lá pra mim. Eu quero que o outro me dê mastigadinho o que eu tenho que fazer. Tem gente que pega um post e fala assim: ai, o texto era muito longo, nem li. É por isso que eu falo, cada um tem a vida que merece. Nossa, mas tem mais de 300 vídeos. Tem mais de 300 vídeos, mas se você não consegue pagar uma consultoria individual, se você não consegue ou não quer gastar o seu dinheiro com isso, tem muita gente que não é que não consegue, tem muita gente que não quer. Prefere gastar o dinheiro numa viagem e ter uma semana feliz do que ter uma vida inteira feliz. Prioridades. Tem muita gente que não quer. Então a pessoa, ela prefere pedir para o outro fazer algo para ela do que arregaçar as mangas e ir lá enfrentar o problema de frente. Vou ler o post que tiver que ler. Vou assistir o vídeo que tiver que assistir. Vou ler o livro que eu tiver que ler. Tem gente que fala assim para mim: o meu filho tá passando por isso, isso, isso e isso. Eu falo: olha, você precisa marcar um atendimento. Ah, mas eu não tenho condições de pagar. Eu falei: então vai lá no meu YouTube e maratona os vídeos. Vai ter alguma coisa lá que vai te dar o que você tá precisando. Ah, mas é muito vídeo que tem lá. Meu Deus, o que você quer? Você quer que eu vá lá na sua casa, entre, saia daqui, abandone a minha família, abandone os meus clientes, abandone o meu trabalho, atenda você, te dê tudo de mão beijada? Você não vai sustentar. Tudo aquilo que vem fácil na nossa vida, a gente não dá valor. A gente não dá valor. Eu já fiz isso, tá? Eu já fiz muito isso. Com dó das pessoas, acabei fazendo, dando, ajudando. Foi ótimo no tempo que eu estava com ela. A hora que eu saí, a pessoa faz tudo de novo. A pessoa volta para a mesma crença e cria o mesmo problema e vai te pedir ajuda novamente. É por isso que é você quem tem que sentir na pele, tá? É você quem tem que acordar mais cedo. Se os seus filhos não te deixam ver vídeo, então você vai acordar antes dele, vai procurar os vídeos na internet, vai assistir. É você, se não consegue pagar um atendimento individual ou uma consultoria em grupo, que vai comprar livros de R$ 39,90, de R$ 59,90 em 10 vezes, se for o seu caso. E vai decidir ler todos os dias com constância e disciplina. E vai parar de reclamar. Tem muito profissional, gente, tem muito profissional que manda mensagem pra mim falando assim: ó, Gabi, eu quero trabalhar com educação parental. Por onde eu começo? O que eu tenho que procurar? A pessoa quer trabalhar com isso, ela não consegue nem ir atrás disso. Quando eu quis mudar a minha vida, eu procurei. Eu fui pesquisar. Eu descobri isso, daí quando eu descobri, eu fui tirar informações. Isso aqui é bom, isso aqui não é? Você já fez isso? O que você me orienta? Melhor esse, melhor esse. Eu fui pegar conselhos, mas eu não pedi nada de mão beijada pra ninguém, não. Tem gente que fala assim pra mim: Gabi, quais foram os livros que você leu, que eu quero ler, porque eu quero começar a trabalhar com isso? A pessoa quer seguir o meu caminho, a minha grama. Eu li pra trabalhar com o que eu trabalho. Eu sou eu, você é você. Entende, gente? A gente tem preguiça de agarrar na vida, como diz minha avó. E se você começar o seu ano com essa mesma preguiça de todos os anos, com preguiça de procurar vídeo na internet, com preguiça de ler livro, com preguiça de se dedicar, priorizando coisas que não são tão importantes, ao invés de priorizar autoconhecimento, leitura, dedicação, tua vida vai continuar, o ano vai acabar, 2023, e você vai estar na mesma. A gente precisa pagar o preço emocional, o preço físico de se dedicar e o preço monetário de investir nisso. Ou vocês acham que a minha vida foi transformada de graça? Não, eu investi muito, gente. Investi muito. Muito, porque formações são caras, custa dinheiro. E foi suado.
E foi aos poucos, mas foi sempre acontecendo. Constância e disciplina. E prioridades, certo? Definam as suas prioridades. Tem muita mãe que fala assim pra mim, eu não aguento mais meu filho. Ele não me obedece, ele tá insuportável, ele tá isso, ele tá aquilo. Mas a prioridade daquela mãe ou a prioridade daquele pai não é a criança. Você vai olhar pra vida daquela mãe, daquele pai, quer balada, quer beber, quer festa. Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Tô no excesso daquilo porque eu quero negar todos os problemas da minha vida. Gente, negar os problemas da nossa vida não faz a gente conseguir resolvê-los. Olhe para os problemas da sua vida e tome decisões a partir desta semana. O que é que mais está ruim na sua vida? Faça uma lista daquilo que mais te incomoda na sua vida. E crie metas para cada uma delas. Aquilo que você não quer olhar, presta atenção. Aquilo que você não quer olhar, vamos supor que você olha assim para a lista da sua vida e tá assim, casamento. E você fala assim, eu não tô com energia para olhar pro meu casamento hoje. Eu não tô com energia para investir nisso agora. Então você fecha essa janela, tá? Autorresponsabilidade. Fecha essa janela no seu HD, da sua cabeça. Para de reclamar da sua esposa ou do seu marido. Para de reclamar do seu casamento. Decida aceitar o que você está vivendo, ainda que momentaneamente, ainda que por um tempo, e vá procurar as outras listas, tá? Os outros itens dentro da sua lista. Então tá, não quero olhar pro meu casamento, mas eu vou parar de reclamar. Meu marido é um saco? Não, ele é uma bênção. Ele não ajuda, mas eu não quero olhar pra isso. Não quero olhar pro meu casamento, não quero aprender a mudar meu relacionamento. Não tô disposta pra isso agora e tá tudo certo. A gente não precisa estar disposta a tudo todo o tempo. Mas para de reclamar, porque reclamar não vai mudar a sua vida. Pelo contrário, vai fazer você se fixar nela cada vez mais. E vai para os outros itens. Qual que é o próximo item? Autoestima. Minha autoestima é péssima, isso reflete na minha maternidade, isso reflete no meu casamento, isso reflete em tudo. O que você vai começar a fazer a partir de hoje para cuidar da sua autoestima? É alimentação, é atividade física, é estética? O que você vai fazer dentro daquilo que você consegue? Ah, mas eu queria estar com personal, não tenho dinheiro para pagar. Então você vai sozinha, tá bom? Então você vai sozinha. Ah, mas é muito difícil. Então para de reclamar. Ai, mas é muito duro isso. É dura, a vida é dura, gente. Nós somos adultos, tá? Com adulto você não passa a mão na cabeça. Com adulto você dá, ó, chacoalhada. Criança é empatia, conexão, acolhimento. O adulto, você já tem maturidade para lidar com isso na sua vida. Então, bola pra frente. É mais difícil, mas não é impossível. É que nem esse povo que a gente vê que veio da favela e faz faculdade e tá num bom emprego. Foi fácil pra ele? Não foi. Aí você olha o playboyzinho riquinho, que tem tudo papai da mamãe, que vai pra faculdade com tudo pago, que tem seu carro, os dois estão formados. Pra esse aqui foi mais fácil, pra esse aqui foi mais difícil, mas os dois conseguiram. Esse que foi difícil não desistiu. E ele teve ganhos de superação e de muito mais nessa evolução e nessa conquista. Que esse aqui provavelmente vai ter perdas, além dos ganhos, mas vai ter muita perda que ele vai ter que trabalhar. Então não tem, é melhor essa vida do que essa. É difícil? É difícil. O que você vai fazer com isso? Como é que você vai agir? Ah, é porque eu não tenho tempo de qualidade com meu marido, porque eu não tenho rede de apoio, porque não dá. Dá. Tudo tem um jeito. Bota uma música na televisão, põe as crianças pra dormir, abre uma taça, sei lá o que você gosta de tomar, uma Coca-Cola. Bota na mesa, cria o clima. Ah, mas eu queria sair pra jantar. Tudo bem, não dá. Se não dá, você vai ficar reclamando até quando? Cria o seu jantar dentro da sua casa, pelo amor de Deus. Pega o teu limão e faz dele uma limonada. Ficar olhando pro limão, chupando o azedo dele, não vai mudar. Ele não transforma em limonada sozinho. É você que tem que espremer, é você que tem que botar água, é você que tem que botar açúcar. Autorresponsabilidade. Entenderam, gente? Tem gente me fazendo pergunta aqui. Gabi, eu te acompanho faz tempo. Sou muito grata por tudo que aprendo contigo todos os dias, em todas as áreas da vida. Obrigada, Kelly. Fico feliz de saber disso, viu? Que dicas para reflexões maravilhosas. Gratidão. Obrigada também. Posso fazer uma pergunta sobre maternidade? Pode, Fernanda. Faça isso. Eu não sei se eu vou conseguir responder se ela for muito fora do contexto, mas pode fazer, tá?
Gente, então como eu mudo a minha vida? Eu preciso trabalhar esses fatores, tá? Parar de comparar minha vida com o do outro, aceitar quem eu sou, como eu sou, do jeito que eu sou. Autorresponsabilidade, parar de responsabilizar o mundo, o governo, as pessoas, o marido, a esposa, os filhos e adquirir as rédeas da sua vida. Ainda que eles sejam difíceis, o que você vai fazer com isso? Constância e disciplina. Tome atitudes e faça todos os dias, faça chuva, faça sol. Mude todos os dias até se tornar um hábito. E prioridades. O que é que você vai passar a priorizar esse ano na sua vida? Priorizar para você mudar de vida. Para você ser diferente, ter novos resultados. Esse mês agora eu vou começar a soltar uma série de vídeos, de depoimentos de pessoas que passaram por mim no ano passado. Para que vocês percebam o quão vale a pena investir na nossa evolução. Sair da nossa zona de conforto, olhar para a nossa infância, curar as nossas dores. Deixa eu falar uma coisa para vocês, quando a gente trabalha a criança interior, a gente não está melhorando só a maternidade ou a paternidade. A gente está transformando a nossa vida. Isso vai refletir no nosso casamento, na nossa profissão, nas nossas amizades, em tudo. Quando eu mudo, tudo à minha volta muda. A minha motivação para vocês esse ano é: não criem grandes expectativas, criem poucas. Não coloque um projeto muito alto, você não vai alcançar, se o degrau tá lá em cima, você tem que subir tudo isso. A gente não pula daqui para cá, a gente tem que ficar saltando de degrau em degrau. Então coloque metas mais baixas. Lembra quando eu falei para vocês? Eu queria perder 10 quilos em um ano. É menos de 1 quilo por mês. Isso me motivou muito mais e eu alcancei tudo em 6 meses. É muito melhor você te dar um prazo maior e ter a constância e a disciplina de em pouco, tendo resultados, do que você não fazer nada. Porque vai demorar, porque dá trabalho, porque é difícil. Para com isso. E claro, né? Tudo isso, resumindo tudo isso que eu falei pra vocês, tá? O mais importante. Se você não tiver clareza dos seus gatilhos, das suas dores, dos seus medos, da sua infância, tudo isso que eu falei pra vocês vai ser mais difícil. Então, gente, por favor, em março, finalzinho de março, a gente vai começar a mentoria da criança interior, a 5ª turma. É só para mulheres essa mentoria, é só para mães. Venha participar no grupo. Ah, Gabi, não gosto de grupo, então vem pro individual, fala com a Anadel, mas começa alguma coisa. Vem participar, parcela em 10 vezes. Gente, vale a pena. Eu não tô fazendo isso aqui só porque eu quero vender, não. É o meu trabalho, eu também quero vender. Mas eu acredito nele, na transformação dele, no poder que ele tem de mudar a sua vida. Priorize isso. Venha participar. Esteja no grupo. Trabalhe o seu contágio social, fique perto de pessoas assim, que você vai ver a sua vida ser diferente. Tem gente aqui que foi aluna, tanto do individual quanto do grupo. Se vocês puderem, estiverem aqui ainda, escrevam para as meninas saberem. Mandem mensagem no direct, no Instagram da Anadel, ou no WhatsApp, no link da minha bio. Peçam as informações, mas participem, que é muito importante, tá? Curar a nossa infância, entender as nossas dores, pra gente ser leve, pra gente ser feliz, pra gente mudar a nossa história, ok? Um beijo grande pra vocês, eu desejo do fundo do meu coração que 2023 seja muito, infinitamente melhor do que 2022, mesmo com todos os desafios que a gente vai enfrentar, principalmente para as famílias tradicionais, né? Com o governo que a gente tem agora. Mas eu desejo que você tenha fé em Deus, que você se motive, que você se dedique, que você se entregue para a sua vida, para a sua família, para a sua evolução. E que Deus te abençoe em nome de Jesus, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e a gente se vê por aqui na próxima segunda, mais nos stories e no post aí todos os dias, tá bom? Beijo, gente. Fui.